O fascínio pelo abismo do narcisismo é quase inevitável. Quantas vezes nos encontramos diante daqueles cujos olhos refletem apenas a si mesmos, convencidos de sua própria grandiosidade? Entre antigas escrituras e modernos consultórios psicanalíticos, uma verdade permanece intocada: a impossibilidade de curar quem não reconhece sua própria ferida. Jesus, em sua sabedoria transcendental, alertou sobre os que carregam pedras nos olhos enquanto apontam cisco nos outros. Jung, mergulhando nas profundezas do inconsciente coletivo, identificou as máscaras que escondemos de nós mesmos. Ambos convergem para o mesmo ponto: o auto-engano como raiz do narcisismo patológico. Há algo profundamente sedutor em acreditar que podemos ser os salvadores, que nosso amor é poderoso o suficiente para transformar aquele que se afoga no próprio reflexo. Esse é o conto de fadas mais perigoso, o mito do resgate. Enquanto você se esgota tentando extrair água de pedra, uma verdade incômoda permanece: a cura só é possível para quem admite estar doente. Esta jornada não é sobre abandonar o outro, mas sobre compreender os limites do possível e, principalmente, reconhecer quando é hora de salvar a si mesmo. O narcisismo transcende a simples vaidade. Para compreender sua complexidade, devemos primeiro desconstruir o mito de Narciso, aquele que se apaixonou pelo próprio reflexo até definhar as margens do lago. Esta imagem poética da Grécia Antiga carrega uma verdade profunda. O amor voltado exclusivamente para si mesmo não nutre, apenas consome. O narcisismo patológico, como estrutura de personalidade, estabelece suas raízes muito além da autoadmiração superficial. Na infância, todos passamos por uma fase narcísica natural e necessária. É um período em que a criança precisa sentir-se o centro do universo para desenvolver autoconfiança saudável. O problema surge quando traumas, negligências ou superproteção interrompem este desenvolvimento, cristalizando a personalidade neste estágio primitivo. A criança ferida torna-se o adulto que jamais amadureceu emocionalmente, permanecendo preso a uma imagem idealizada e irreal de si mesmo. Carl Jung, em sua exploração pioneira da psique humana, identificou este fenômeno como uma falha na integração da sombra, aquelas partes de nós mesmos que rejeitamos e projetamos nos outros. O narcisista constrói uma persona grandiosa precisamente porque não consegue tolerar suas próprias imperfeições. Sua fragilidade interior é tão avassaladora que precisa ser compensada por uma fachada de superioridade absoluta. Jesus, séculos antes da psicologia moderna, já apontava para esta dinâmica quando questionava: por que você repara no cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a viga no seu próprio olho? Esta pergunta revela a essência do auto-engano, a incapacidade de olhar honestamente para si mesmo, enquanto se julga impiedosamente os outros. O narcisista exemplifica esta condição em seu extremo. A neurociência contemporânea nos oferece outra camada de compreensão. Estudos de neuroimagem mostram diferenças significativas no funcionamento cerebral de pessoas com transtorno narcisista de personalidade. Áreas associadas à empatia e autoconsciência apresentam atividade reduzida, enquanto regiões ligadas à autorreferência mostram hiperatividade. É como se o cérebro estivesse configurado para priorizar o self em detrimento da conexão genuína com os outros. O narcisismo patológico manifesta-se através de padrões consistentes: grandiosidade, necessidade excessiva de admiração, falta de empatia, senso inflado de importância, fantasias de sucesso ilimitado, crença na própria excepcionalidade, comportamento arrogante, exploração nas relações interpessoais, inveja intensa e incapacidade de reconhecer as necessidades alheias. Este não é meramente um conjunto de traços desagradáveis, mas uma estrutura profundamente enraizada de funcionamento psíquico. Na perspectiva junguiana, o narcisista falhou em completar o processo de individuação, o caminho pelo qual integramos nossos aspectos conscientes e inconscientes, para nos tornarmos pessoas completas. Em vez disso, permanece preso em projeções, atribuindo seus próprios defeitos aos outros, enquanto mantém uma autoimagem irrealisticamente perfeita. Os ensinamentos de Jesus sobre humildade e autoexame representam o antídoto para esta condição. Bem-aventurados os humildes de espírito não é apenas um ideal moral, mas uma prescrição psicológica profunda. A capacidade de reconhecer as próprias limitações é precisamente o que falta ao narcisista. Devemos compreender que o narcisismo existe em um espectro. Todos possuímos algum grau de tendências narcísicas. A autopreservação e a necessidade de valorização são naturais e saudáveis quando equilibradas.
O problema surge quando estas tendências dominam a personalidade, criando um padrão rígido e inflexível. O mito contemporâneo de que podemos curar um narcisista através do amor incondicional não encontra respaldo na realidade clínica. A dinâmica do transtorno narcisista de personalidade é complexa e profundamente arraigada. Não se trata meramente de uma escolha comportamental, mas de uma estrutura fundamental da personalidade formada ao longo de anos de desenvolvimento. É crucial entender que esta condição representa uma estratégia de sobrevivência psíquica, um mecanismo que a pessoa desenvolveu para proteger-se de feridas emocionais profundas. Por trás da arrogância e autossuficiência aparentes, esconde-se frequentemente um vazio existencial e um medo devastador de vulnerabilidade. Antes de avançarmos para camadas mais profundas desta complexa condição, devemos reconhecer uma verdade fundamental. Compreender não significa justificar. Entender as raízes do narcisismo não diminui o sofrimento que ele causa aos outros, nem isenta o indivíduo de responsabilidade por suas ações. A jornada para compreender o narcisismo patológico nos leva além das definições clínicas, adentrando um território onde psicologia profunda, espiritualidade e neurociência se entrelaçam. Para Jung, o narcisismo representa mais que um diagnóstico, simboliza um aprisionamento na imagem idealizada do self, o que ele denominou inflação psíquica. O indivíduo narcisista confunde sua persona social com sua totalidade, rejeitando aspectos essenciais de sua humanidade que não se encaixam nesta autoimagem grandiosa. Este fenômeno reflete um drama arquetípico, a queda luciferiana. Na tradição cristã, Lúcifer, o portador da luz, cai precisamente por sua recusa em reconhecer qualquer autoridade além de si mesmo. Esta analogia não é apenas poética, mas psicologicamente precisa. O narcisista, como Lúcifer, prefere reinar no inferno de seu isolamento emocional a servir no paraíso da conexão autêntica. Os ensinamentos de Jesus frequentemente abordam esta dinâmica, particularmente em suas críticas aos fariseus. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e maldade. Esta metáfora captura perfeitamente a dissonância entre a aparência externa polida do narcisista e seu vazio interior. Jesus compreendeu o que a psicologia moderna confirmaria milênios depois, que a religiosidade ostensiva pode mascarar uma profunda desconexão espiritual. O autoengano mencionado no título deste texto opera em múltiplos níveis. Primeiro, há o autoengano do próprio narcisista incapaz de ver além de sua máscara. Depois, existe o autoengano daqueles que acreditam poder salvar o narcisista através do amor incondicional, ignorando a natureza estrutural do transtorno. Finalmente, há o autoengano coletivo de uma cultura que frequentemente confunde narcisismo com liderança e confiança genuína. O fascínio que sentimos pelos narcisistas não é acidental. Eles projetam precisamente aquilo que muitos secretamente desejam: liberdade das inseguranças humanas comuns, certeza absoluta e uma aparente imunidade à dor da autocrítica. Esta projeção cria um campo magnético relacional que atrai especialmente indivíduos empáticos e com tendências codependentes. Na perspectiva junguiana, relacionamentos são espelhos da psique. Quando nos envolvemos com narcisistas, frequentemente estamos confrontando aspectos não reconhecidos de nossa própria psique, talvez nossa própria necessidade de importância, nosso medo de insignificância, ou nosso desejo de sermos especiais por sermos capazes de fazer o impossível, curar o incurável. A neurobiologia do narcisismo revela padrões fascinantes. Estudos indicam alterações na conectividade entre regiões cerebrais responsáveis pela autoconsciência e pela empatia. O córtex pré-frontal, crucial para a função executiva e regulação emocional, frequentemente apresenta padrões atípicos de atividade. Estas diferenças não são escolhas conscientes, mas arquiteturas neurais desenvolvidas ao longo de anos de adaptação a ambientes específicos. O desenvolvimento do narcisismo patológico geralmente começa na infância. Paradoxalmente, tanto a negligência severa quanto a supervalorização excessiva podem contribuir para sua formação. A criança que nunca recebeu validação adequada pode desenvolver grandiosidade compensatória. Igualmente, a criança tratada como extraordinariamente especial, sem limites realistas, pode nunca desenvolver a capacidade de tolerar imperfeições ou fracassos. O que torna o narcisismo particularmente resistente à mudança é sua natureza egocintônica. O indivíduo raramente percebe seu transtorno como problema. Enquanto alguém com depressão ou ansiedade geralmente reconhece seu sofrimento, o narcisista frequentemente vê os outros como origem de todos os problemas.
Este é o motivo pelo qual a famosa frase "médico, cura-te a ti mesmo" raramente ressoa com narcisistas. Eles sinceramente não acreditam precisar de cura. As Escrituras oferecem insights profundos sobre esta condição. A parábola do fariseu e do publicano ilustra perfeitamente a distinção entre orgulho narcísico e humildade autêntica. O fariseu, agradecendo por não ser como os pecadores, exemplifica a autojustificação narcisista. O publicano, reconhecendo sinceramente suas falhas, demonstra a autoconsciência necessária para crescimento genuíno. Jung identificou o conceito de sombra, aspectos rejeitados de nossa personalidade, como central para compreender o narcisismo. O narcisista projeta intensamente sua sombra nos outros, vendo exteriormente as falhas que não consegue tolerar internamente. Esta projeção massiva cria um mundo povoado por pessoas inferiores, reforçando sua ilusão de superioridade. Existe uma qualidade quase religiosa no narcisismo patológico. O indivíduo constrói um sistema de crenças rígido, onde ocupa posição central e inquestionável. Qualquer desafio a esta cosmovisão é tratado como heresia. Jung observou que muitos narcisistas substituem a espiritualidade autêntica por uma autodevoção que preenche a mesma função psicológica, oferecendo propósito e estrutura, mas sem a transformação que a verdadeira espiritualidade exige. A vulnerabilidade narcísica é particularmente dolorosa porque atinge o núcleo identitário. Quando a autoimagem grandiosa é ameaçada, o indivíduo experimenta não apenas tristeza ou frustração, mas uma desintegração existencial. Esta fragilidade subjacente explica a fúria narcísica desproporcional frente a críticas aparentemente menores. Nas tradições espirituais, o narcisismo representa um apego profundo ao falso self, ao ego temporal. A verdadeira cura espiritual sempre envolve a disposição para abandonar esta identificação limitada, precisamente o que o narcisista resiste ferozmente a fazer. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Este paradoxo espiritual captura a essência do dilema narcísico. O narcisismo patológico frequentemente coexiste com outros padrões problemáticos: manipulação, triangulação, gaslighting, projeção e negação. Estes mecanismos funcionam como sistema defensivo interconectado, protegendo o indivíduo de qualquer informação que contradiga sua autoimagem idealizada. À medida que compreendemos mais profundamente estas dinâmicas, torna-se evidente porque a tentativa de curar um narcisista através do amor incondicional está fundamentalmente equivocada. Esta abordagem presume incorretamente que o problema seja a falta de amor, quando na realidade é uma estrutura identitária profundamente enraizada e neurobiologicamente codificada. Tentar relacionar-se com um narcisista, seja como parceiro romântico, amigo, filho, colega ou membro familiar, representa um dos maiores desafios interpessoais que podemos enfrentar. A natureza deste desafio é fundamentalmente diferente de outros conflitos relacionais, pois o narcisismo cria um campo distorcido onde as regras normais de reciprocidade, empatia e resolução de problemas simplesmente não funcionam. O primeiro obstáculo monumental é o que os terapeutas chamam de ferida narcísica primária, uma vulnerabilidade psicológica tão profunda e dolorosa que desenvolveu camadas quase impenetráveis de defesas. Qualquer tentativa de confrontar comportamentos problemáticos é interpretada não como feedback construtivo, mas como ataque existencial. A reação desproporcional, que pode variar de fúria explosiva a manipulação sutil ou abandono gelado, serve para desencorajar futuras tentativas de estabelecer limites saudáveis. A empatia, normalmente uma ponte para a conexão humana, transforma-se em desvantagem quando direcionada incondicionalmente a um narcisista. Pessoas empáticas instintivamente tentam compreender a dor subjacente, acreditando que seu reconhecimento compassivo facilitará a cura. Esta é precisamente a armadilha. Quanto mais você demonstra compreensão pela vulnerabilidade do narcisista, mais ele a perceberá como confirmação de sua fragilidade intolerável, intensificando suas defesas. Jesus aludiu a este paradoxo quando advertiu: não deem aos cães o que é sagrado, nem atirem suas pérolas aos porcos. Esta metáfora severa ilustra como oferecer vulnerabilidade, compreensão e perdão a alguém incapaz de valorizar essas dádivas não apenas desperdiça recursos emocionais valiosos, mas frequentemente resulta em maior dano quando estas ofertas são distorcidas ou usadas como armas. O fenômeno do gaslighting representa outro obstáculo insidioso. Este termo, derivado de uma peça teatral onde um marido manipulava a iluminação a gás enquanto negava qualquer mudança,
descreve a manipulação da realidade de outra pessoa. O narcisista reescreve consistentemente eventos, nega declarações previamente feitas e questiona as percepções alheias, criando um ambiente onde a vítima eventualmente duvida de sua própria sanidade. Este é o autoengano forçado, quando alguém é levado a desconfiar de suas próprias percepções em favor da realidade distorcida do narcisista. A triangulação, prática de introduzir terceiros em conflitos diádicos, serve como estratégia para o narcisista manter controle através da divisão. Aliados são recrutados, histórias são distorcidas, e a vítima frequentemente se encontra inexplicavelmente isolada, enquanto o narcisista preserva uma imagem pública impecável. Jung descreveria isto como manipulação da sombra coletiva. O narcisista projeta aspectos indesejáveis em um bode expiatório designado. O ciclo de idealização, desvalorização, descarte representa um padrão particularmente devastador. Inicialmente, o narcisista projeta qualidades idealizadas no novo parceiro, amigo ou mentor. Esta lua de mel é intoxicante. A vítima sente-se verdadeiramente vista e valorizada, talvez pela primeira vez. Inevitavelmente, quando imperfeições humanas normais emergem, começa a fase de desvalorização, muitas vezes sutil inicialmente. Finalmente, quando a fonte de narcisismo já não serve sua função, ocorre o descarte, frequentemente brutal e desconcertante para quem ainda está emocionalmente investido. As escrituras capturam este padrão na advertência. Não coloquem sua confiança em príncipes. O narcisista frequentemente apresenta-se como figura quase messiânica, carismática, convincente e aparentemente transformadora, apenas para revelar posteriormente uma incapacidade fundamental de sustentar conexão genuína. A projeção constitui outro mecanismo defensivo central. Jung identificou como o narcisista atribui aos outros precisamente aquelas qualidades que mais teme em si mesmo. Assim, acusações de egoísmo, manipulação ou desonestidade frequentemente revelam mais sobre o acusador narcisista que sobre o acusado. Esta dinâmica cria interações kafkianas, onde você se encontra constantemente defendendo-se contra acusações que refletem as próprias ações do narcisista. O fenômeno da inveja narcisista adiciona outra camada de complexidade. O narcisista não apenas deseja possuir qualidades ou conquistas admiráveis, mas frequentemente precisa diminuí-las nos outros para preservar seu senso de superioridade. Assim, realizações alheias são sutilmente desvalorizadas, atribuídas à sorte, ou remolduradas como insignificantes. Esta dinâmica torna impossível receber validação autêntica de um narcisista. Precisamente quando você mais mereceria reconhecimento, este será mais ativamente negado. O obstáculo mais insuperável, porém, é a falta de autoconsciência genuína. Na ausência de insight sobre seus próprios padrões, o narcisista permanece preso em um loop de comportamentos destrutivos, sem compreender seu papel em criar os próprios problemas. Como Jesus observou, se a luz dentro de você é escuridão, quão grande é essa escuridão? Sem a capacidade de autorreflexão honesta, qualquer mudança significativa permanece impossível. A própria estrutura do transtorno narcisista cria uma defesa perfeita contra tratamento. Como alguém buscaria ajuda para uma condição que não acredita ter? Como poderia beneficiar-se de terapia quando percebe os outros como problemáticos? Como poderia desenvolver humildade quando vê esta qualidade como fraqueza desprezível? Para aqueles em relacionamento com narcisistas, a exaustão emocional é inevitável. A vigilância constante, as regras sempre mutáveis e a necessidade perpétua de validação criam um estado de estresse crônico. Estudos demonstram que relacionamentos com personalidades altamente narcisistas frequentemente resultam em sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. Hipervigilância, flashbacks, ansiedade generalizada e profunda desregulação emocional. Outro desafio significativo é o fenômeno da esperança intermitente. Momentos ocasionais de aparente insight, vulnerabilidade ou remorso que reacendem a crença de que mudança verdadeira está ocorrendo. Estes vislumbres raramente representam transformação genuína, servindo mais frequentemente como estratégias inconscientes de retenção quando o narcisista sente que está perdendo controle sobre a relação. Para os filhos de pais narcisistas, o dano desenvolvimental pode ser profundo. Estas crianças aprendem que seu valor está condicionado a servir às necessidades emocionais dos pais, criando padrões de codependência, perfeccionismo ou, ironicamente, narcisismo na próxima geração. O desenvolvimento saudável requer espelhamento consistente,
reconhecimento da individualidade única da criança. Precisamente o que pais narcisistas não conseguem oferecer. A cultura contemporânea exacerba estes desafios. Vivemos em uma era onde narcisismo é frequentemente recompensado, onde autoafirmação sem substância pode ser confundida com confiança autêntica e onde vulnerabilidade genuína, o verdadeiro antídoto para narcisismo, é frequentemente desvalorizada como fraqueza. Este contexto cultural não apenas normaliza comportamentos tóxicos, mas ativamente dificulta o reconhecimento do problema. Diante do panorama desafiador apresentado, uma verdade emerge com clareza cristalina. Você não pode curar um narcisista. Esta afirmação não representa pessimismo, mas realismo necessário. Ao aceitar este fato fundamental, abrimos espaço para estratégias verdadeiramente eficazes, não para transformar o outro, mas para proteger nosso próprio bem-estar psicológico e espiritual enquanto navegamos estas relações complexas. A primeira e mais crucial estratégia encontra eco nas palavras de Jung: conhece-te a ti mesmo. Antes de qualquer intervenção externa, devemos compreender por que nos encontramos atraídos ou presos em dinâmicas narcisistas. Frequentemente, padrões de codependência, necessidade excessiva de aprovação ou feridas não resolvidas da infância criam vulnerabilidade específica a estas relações. O trabalho terapêutico para identificar e transformar estes padrões internos representa o fundamento de qualquer mudança sustentável. Estabelecer limites claros e consistentes constitui a segunda estratégia vital. Limites não são ultimatos ou punições, mas expressões saudáveis de autorrespeito. Como Jesus ensinou, seja o seu falar sim, sim, não, não. Esta clareza, sem justificativas excessivas ou culpa, comunica suas necessidades sem alimentar o drama que frequentemente energiza interações narcisistas. Importante ressaltar: limites são para você, não para controlar o outro. Eles definem o que você aceitará, não o que o narcisista deve fazer. A técnica do contato mínimo oferece abordagem prática para situações onde separação completa não é possível, como em ambientes de trabalho ou coparentalidade. Esta estratégia envolve limitar interações ao absolutamente necessário, usando comunicação breve, factual e desprovida de carga emocional. Documentar interações importantes proporciona proteção adicional contra futuras distorções ou gaslighting. Em contraste com a crença comum de que devemos compreender para perdoar, a estratégia de desengajamento emocional reconhece que empatia excessiva pode perpetuar ciclos disfuncionais. Isto não significa dureza de coração, mas sabedoria psicológica. Compreender sem tentar constantemente explicar ou justificar comportamentos prejudiciais. Como Jung observou, compreensão é a pior forma de avaliação. Às vezes, compreender profundamente serve apenas para nos manter presos em padrões destrutivos. A técnica da parede cinza, Grey Rock, representa a resposta eficaz a tentativas de provocação. Ao responder de maneira consistentemente neutra, previsível e desinteressante, como uma rocha cinzenta, você gradualmente remove a recompensa emocional que o narcisista busca em interações conflituosas. Esta estratégia requer prática, pois instintivamente queremos defender-nos ou engajar emocionalmente, precisamente o que perpetua ciclos problemáticos. Cultivar fontes externas de validação e apoio social representa estratégia crucial para contrarrestar a erosão de autoconfiança que frequentemente acompanha relações narcisistas. Amizades saudáveis, grupos de apoio específicos e, idealmente, terapia profissional oferecem realidade alternativa àquela que o narcisista tenta impor. Como Jesus ensinou, a verdade vos libertará, mas esta verdade frequentemente precisa ser nutrida em comunidade. A prática da desidentificação compassiva combina sabedoria budista e insights junguianos. Esta abordagem envolve reconhecer o sofrimento subjacente ao narcisismo sem assumir responsabilidade por aliviá-lo. É possível sentir compaixão pela criança ferida dentro do adulto narcisista, enquanto mantém clareza sobre a impossibilidade de curar suas feridas. Esta perspectiva liberta da exaustiva tarefa de tentar consertar o outro. Para aqueles criados por pais narcisistas, a reparentalização constitui trabalho terapêutico essencial. Este processo envolve identificar e reparar déficits desenvolvimentais criados pela parentalidade narcisista, internalizando gradualmente capacidades de autovalidação, autorreferência saudável e autorregulação emocional que não puderam desenvolver-se naturalmente. A estratégia do realinhamento de valores,
Oferece orientação para decisões difíceis sobre permanecer ou partir. Identificar seus valores fundamentais, como honestidade, respeito mútuo, crescimento pessoal, integridade, cria clareza sobre quais compromissos são aceitáveis e quais representariam autotraição fundamental. Esta bússola interna frequentemente revela que salvar o relacionamento à custa de sacrificar seus valores essenciais nunca constitui opção verdadeiramente saudável. A técnica da despersonalização construtiva permite reconhecer que comportamentos narcisistas raramente são verdadeiramente pessoais, mesmo quando parecem deliberadamente direcionados. Esta perspectiva não justifica abuso, mas oferece distância emocional crucial. Compreender que estas são manifestações de uma patologia estrutural, não reflexos precisos de seu valor ou caráter. Para situações de alto conflito, como divórcios ou disputas legais com narcisistas, a estratégia de comunicação documentada torna-se essencial. Manter registros de todas as interações significativas, priorizar comunicação escrita quando possível e envolver terceiros neutros quando apropriado oferece proteção contra manipulações e distorções futuras da realidade. A sabedoria ancestral da aceitação radical, não confundir com resignação, representa poderoso antídoto para o sofrimento causado pela tentativa de mudar o imutável. Como expressa a oração da serenidade? Aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. Esta aceitação liberta energia vital antes desperdiçada em batalhas impossíveis. Para pais preocupados com filhos expostos à influência narcisista do outro genitor, a estratégia de parentalidade compensatória oferece direção construtiva. Sem denegrir o outro pai ou competir por afeto, concentre-se em proporcionar consistência, validação emocional e modelo de relacionamentos saudáveis durante seu tempo juntos. Torne-se o contraponto estável que proporciona perspectiva alternativa sem arrastar a criança para conflitos de lealdade. A técnica do realismo compassivo equilibra dois extremos igualmente prejudiciais: a esperança ingênua de transformação completa e o cinismo amargo que nega qualquer possibilidade de melhora. Pessoas com traços narcisistas significativos raramente experimentam transformação fundamental, mas podem, em circunstâncias específicas, desenvolver comportamentos menos destrutivos. Mantenha expectativas realistas enquanto permanece aberto a mudanças incrementais, sem basear seu bem-estar nesta possibilidade. A sabedoria espiritual e psicológica converge no reconhecimento de que salvar-se não é egoísmo, mas necessidade quando confrontado com relacionamentos que sistematicamente minam seu bem-estar. Como Jesus perguntou, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Às vezes, o ato mais corajoso é reconhecer quando é hora de priorizar sua própria integridade e saúde psicológica. Chegamos ao fim desta jornada, através dos labirintos do narcisismo, onde as sabedorias ancestrais de Jesus convergem com os insights profundos de Jung para iluminar um dos mais complexos desafios relacionais que podemos enfrentar. O título Nunca Tente Curar um Narcisista não é um abandono frio do outro, mas um chamado à lucidez compassiva, uma compreensão de que certos padrões psicológicos estão além de nossa capacidade de transformação. Não importa quão sincero seja nosso amor ou quão profunda nossa dedicação. O auto-engano que Jesus revelou manifesta-se em duas direções: na incapacidade do narcisista de confrontar sua própria sombra e, igualmente importante, em nossa ilusão de que podemos ser os salvadores, os redentores, os curadores daquilo que resiste ferozmente à cura. Este duplo auto-engano cria ciclos de sofrimento onde ambas as partes permanecem presas. O narcisista em sua prisão dourada de grandiosidade e você em sua exaustiva missão impossível. Jung nos ensinou que a verdadeira individuação requer confronto honesto com nossa sombra. Precisamente o que o narcisismo patológico evita a todo custo. A ironia dolorosa é que quanto mais tentamos salvar o outro desta condição, mais reforçamos a dinâmica fundamental que a sustenta: a evasão de responsabilidade pessoal e a externalização do problema. Reconhecer os limites do possível não é um ato de rendição, mas de sabedoria. É compreender, como diz o antigo provérbio, a diferença entre estender a mão para alguém que se afoga e pular na correnteza apenas para que ambos sejam arrastados. Verdadeira compaixão exige discernimento, a capacidade de diferenciar entre o que podemos influenciar e o que devemos aceitar. Para aqueles presos neste dilema, lembre-se, sua incapacidade de curar o narcisista
não representa falha pessoal ou insuficiência de amor. Representa simplesmente o reconhecimento da realidade psicológica fundamental, que transformação genuína só pode emergir de dentro. Jamais pode ser imposta de fora. Não importa quão nobre seja a intenção. O caminho à frente não é abandono do outro, mas redirecionamento de seu foco. Voltar sua energia curativa para si mesmo, para as feridas que o tornaram vulnerável a estas dinâmicas, para o fortalecimento de sua própria integridade psicológica. Esta é a verdadeira jornada heróica. Não salvar o outro, mas salvar-se do ciclo de autotraição que frequentemente acompanha relacionamentos narcísicos. Como Jesus ensinou, às vezes precisamos ter a coragem de sacudir a poeira de nossos pés e seguir adiante. Não por raiva ou vingança, mas por profundo respeito à dignidade da vida, tanto a sua quanto a do outro. Pois, paradoxalmente, sua disposição para parar de tentar curar o narcisista pode ser precisamente o catalisador que eventualmente o permitirá confrontar sua própria realidade. Em última análise, esta é uma mensagem de esperança verdadeira. Não a falsa esperança de transformação mágica através de seu sacrifício interminável, mas a esperança autêntica de libertação do ciclo de codependência e autodepreciação. É o reconhecimento de que você não foi designado para ser o salvador de ninguém, e esta compreensão, por mais dolorosa que seja inicialmente, contém as sementes de sua própria renovação.